Olá, pessoa lindíssima! Mais um novo podcast no ar. E eu, Milene Salomão, apresentadora. Para não perder o costume, vamos falar de produtos para a sua saúde bucal de altíssima performance. Produtos pensados com o que há de melhor em relação aos insumos, combinados entre si, para lhe oferecer da melhor forma possível, altamente tecnológica, os melhores cuidados em relação à sua saúde bucal. Vocês vão observar que aqui em cima sempre vai estar aparecendo o QR Code do meu grande patrocinador, empresa que eu tenho muito orgulho de representar, que é a Neo Dental Care. Então, não perde a oportunidade, clica no QR Code, vem fazer parte dessa, digamos assim, dessa grande família, tá bom? Que é a Neo Dental Care. É o jeito Neo Dental de cuidar de você. E vamos lá, vamos para o tema deste domingo. Hoje a gente vai conversar, né? Eu brinco, eu achei até meio poético o título, mas entre circuitos e conexões, a gente vai compreender o papel do engenheiro eletricista ou da engenharia elétrica na área de saúde, né? Então, talvez a gente pense assim, o que é que tem a ver a ação dessa área com a medicina? E é isso que a gente vai poder compreender hoje com uma pessoa inteligentíssima, com um astral maravilhoso, uma pessoa que eu tenho muito orgulho hoje de estar aqui fazendo parte do programa, que é a doutora Alitza Guzmão. Que sensacional eu tê-la e muito obrigada à rede que ela faz parte por você ter me liberado essa preciosidade. Estou muito contente, muito agradecida e que bom mesmo tê-la aqui, viu? Verdade, muito bom estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade da gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho da minha área, engenharia elétrica, que poucas pessoas, né, hoje, cada dia mais raro, e dentro do hospital, então, linkada à medicina, tudo de bom. E o Inova, a gente fala sobre ciência, saúde e tecnologia, então tudo muita inovação atrelada. E eu imagino que deva ser muito interessante pensar como engenheiro, né, atuando em uma grande rede dessa na área de gestão, né, na área hospitalar. Então, a primeira coisa básica que para eu poder entender e as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor é como é que veio esta ideia, né? Uma engenheira da área, alguém que vem da área da engenharia elétrica, que não é qualquer engenharia essa. Poucos já entram e menos ainda saem. Exatamente, uma quantidade menor ainda sai, né? Porque conduzir um curso de boa qualidade até o final é um trabalho muito árduo dentro da área, mas como é isso? De onde é que veio essa paixão? Como é que você veio parar na área médica como engenheira eletricista? Isso é uma boa pergunta, amiga. Assim, eu não tenho uma carreira linear, né? Então, assim, eu formei em engenharia elétrica na UFBA, trabalhei com engenharia de telecomunicações, fiz especialização nessa área e depois fui para a Alemanha fazer um mestrado, não me adaptei, voltei para o Brasil, fui trabalhar na faculdade, que eu já acho um universo muito mais parecido com esse universo de grande hospital, né? Com ensino, pesquisa e assistência. E depois de 9 anos trabalhando na área de educação, fui trabalhar com pós-graduação aqui no interior, e aí surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar no Hospital São Rafael, e fui trabalhar na área de ensino, no São Rafael. Eu vinha já da área de ensino, fui trabalhar na área de ensino. E assim, a engenharia é a base, eu acho que foi a melhor escolha que eu podia fazer na vida, não me arrependo nunca de ter feito engenharia elétrica e na UFBA, mas ela serve como base para que depois eu pudesse abrir, eu já pensava nisso quando eu entrei, em expandir os horizontes, estudar administração e ir para outras áreas, porque eu sempre gostei de muitas áreas, então esse era o problema. Você tem que escolher uma área. Mas engenharia não queria não. E aí eu assim, vim parar no hospital, estou há 15 anos no Hospital São Rafael. Uma vida. Há 8 anos a Redidor entrou, o hospital abriu o controle acionário e eu fui trabalhar com ensino. Na pandemia, já trabalhava na área administrativa de pesquisa, atuei com projetos de pesquisa de vacina, com vacina contra a Covid, que me fez, inclusive, fazer uma terceira pós-graduação já em gestão, né, na área de pesquisa clínica.
E trabalho hoje, tenho meus residentes, tenho meus alunos de fellow, e a gente faz a gestão, então, são 15 programas, mais de 100 estudantes lá, fazendo prática supervisionada, e é o dia a dia, né, no hospital de grande porte. Todos os engenheiros eletricistas Sim. que eu conheço, eles atuam na área de gestão hospitalar. Migraram, né? É natural isso, e a gente faz sem perceber. E eu acho interessante que talvez na cabeça do leigo, de quem não é da área, não se deu conta da atuação desses profissionais no ambiente hospitalar. Nós não nos dávamos conta, provavelmente, e tiro por mim, quando fiz engenharia, a área de saúde não era uma área que eu imaginava que seria um campo de trabalho. Mas hoje, trabalhando há 15 anos no hospital, o hospital ele permite que os engenheiros de várias áreas, eletricista, civil, sanitarista, engenheiro ambiental, engenheiro clínico, o parque tecnológico que a gente tem nos hospitais de grande porte, né, médio grande porte, são... Você sem engenheiro não funciona. E sem eletricidade não funciona mesmo. Não mesmo. É extremamente necessário. Então, eu acho que eu me sinto em casa, que né? Interessante. Né? Então, vamos lá, falar dessa sua paixão, né? Do que você faz tão lindo, tão elogiada, enfim. Eu gosto... Você quer que eu fale mais especificamente, quer começar pela ensino, assistência ou a pesquisa? Vamos lá, vai fluir aqui, as perguntas virão. Então vamos. Quer ver? Deixa eu te perguntar uma coisa assim, começando bem do básico mesmo, considerando que muitas pessoas que nos assistem também são pessoas leigas na área, né? Da engenharia ou na própria área da saúde e tal. Então, a título de esclarecimento, começando bem pelo básico. Quais são as possibilidades de atuação de um engenheiro, né? Você já citou até algumas categorias, mas dentro da área de hospitalar. Ok. Bom, se você tem uma vocação não tão para gestão no início, até pela maturidade, que a gestão acaba vindo muito pela maturidade. O investimento, a formação que a gente tem que ter que complementar, que vai além do curso técnico, né, de graduando em engenharia. Mas hoje no hospital eu tenho engenheiro civil, porque o hospital, ainda que seja um hospital que você não vai, que você não está construindo, um hospital que já está consolidado, etc., sempre vai ter algum tipo de obra de reforma e você vai precisar desse profissional. Engenheiro eletricista nem se fala. Os hospitais médios, grandes, os pequenos também, você precisa ter uma estrutura que funcione, né, de engenharia elétrica e depois vem a engenharia clínica casada, para que toda essa parte de maquinário, de tecnologia, no nosso caso até de robótica, né, que já depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tudo isso é baseado em engenharia. Então, lá eu tenho muitos colegas engenheiros de diversas especialidades trabalhando na área enquanto engenheiros. Tenho técnicos, como eu tive, né, colegas na graduação que fizeram escola técnica e hoje depois fizeram a graduação em engenharia, mas o técnico também é importante de engenharia dentro do hospital. E você depois tem muitos desses engenheiros indo para o papel do gestor. E aí fazendo formações complementares, porque se a gente tem a possibilidade, quer seja um curso de extensão, quer seja uma pós-graduação, ela nos dará um embasamento necessário para que a gente alce, né, novos degraus e... Novos voos, Novos voos, perfeito. Exato, que legal. Pronto, acho que fica mais fácil para todo mundo, para a gente começar a nossa conversa, né? E me diz uma coisa, como adorei esse verbo, viu? Como engenhar. Engenhar. Na área de processos, dados, né? Dentro da... Eu vou considerar uma tríade. Então, na verdade, minha pergunta é 3 em 1, tá bom? Como é engenhar processos, dados, enfim, no ensino, pesquisa e assistência. Na faculdade, a gente fala ensino, pesquisa e extensão. Né? Mas nesse ramo, a gente fala, quer dizer, no seu ramo de atuação específico, ensino, pesquisa e assistência. Isso mesmo. Como é engenhar processos, dados, enfim, nessa tríade? Vamos lá. O engenheiro, a palavra, né, da engenharia, ela deveria sempre estar associada a esse verbo que é o engenhar. É o criar, o ser criativo.
eu cresci muitas vezes ouvindo as pessoas dizendo assim, porque fulano é quadrado, né? Engenheiro é quadrado. Engenheiro não é quadrado. Engenheiro tem que ser redondo, engenheiro tem que ser criativo, engenheiro tem que ser como Leonardo da Vinci, né? Que era uma pessoa que tinha várias habilidades, a gente poderia dizer hoje que ele tinha várias profissões e que uma delas, eu entendo, era ser engenheiro. Então, o engenheiro dentro de um hospital, você pode, e um hospital como o São Rafael, onde eu trabalho há 15 anos, há 8 anos o Instituto DOR chegou e a gente da área de ensino e pesquisa, nós migramos, então nosso instituto fica dentro do hospital. Isso é muito comum. No Nordeste nós temos outras cidades e capitais onde tem os hospitais e dentro dos hospitais tem os institutos de ensino e pesquisa. E aí isso nos permite circular, transitar, fluir, né, entre essas 3 áreas, porque elas, sem as 3 juntas, não dá para você ter a melhor assistência, não dá para você fazer a melhor pesquisa e não dá para você ter o melhor ensino. Então, no dia a dia, o meu foco é o ensino ligado à residência médica e ligado aos fellowships na área de medicina. A gente quer abrir na área multi também, mas a ideia é que eu estou dentro de um hospital, eu estou fazendo a assistência, o residente ele é um médico ou um fisioterapeuta, um farmacêutico, não importa se ele é multi ou se ele é médico, que o curso dele não é teórico, é prática supervisionada. E a prática acontece na assistência. Então você tem o preceptor, você tem o tutor, você tem os professores, que são os médicos, que são os profissionais que estão exercendo a profissão ali dentro, estão formando essa nova geração, uma nova mão de obra, que forma para mim e que forma para a sociedade. Agora mesmo, esse ano, a gente teve 2 dos meus residentes de ortopedia, passaram em locais, pontuações assim elevadíssimas no hospital ortopédico, Uau. Que é do governo do estado. Então, assim, a população soteropolitana está tendo acesso a um profissional que foi bem formado, bem treinado e que teve acesso à pesquisa. A gente estimula a produção científica faz com que a gente sempre esteja estudando. Sim. Sabe disso, a academia faz essa continuidade do querer saber. Né? Não tem como. E às vezes quando o hospital não entende que é importante essa tríade ensino, pesquisa e assistência, você faz o mesmo e passa ano, entra ano, mas você não se moderniza, você não se atualiza. E a gente tem que... É um contínuo aprendizado, né? Eu vou morrer aprendendo. Não é só a área de saúde, acho que todas as áreas como um todo. A velocidade, assim, de coisas novas que estão aí emergindo, Concordo. De inovação mesmo, novas tecnologias, enfim, não dá nem para você parar no tempo. Aqui, nesse exato momento, já tem 500 outras mil coisas aí acontecendo e hoje em dia, eu imagino que ele não consegue acompanhar a evolução do tempo, ele está sempre para trás, né? Vai ficando obsoleto, né? Obsoleto, pois é. Você falou, esses dias, aqui, não tem nada a ver com a nossa conversa, eu lembrei de uma coisa. Um dia eu fui falar, porque tá ficando obsoleto e tal. A pessoa me olhou assim, né, mas... Essa palavra. Eu disse, já entendi, fala obsoleto, tá obsoleto, eu entrego na minha idade. Mas é uma palavra que continua, né? Ela contemporânea, ela existe e faz todo sentido. Mas a tecnologia não é super perceptível. Pois é. E você fala de um ponto muito crucial. Então, é um trabalho no seu dia a dia, naturalmente. Sim. O ensino e pesquisa está incorporado com o objetivo de melhorar a assistência. E aí, uma pergunta. Como é o perfil hoje do seu residente, né? Da área médica ou das outras profissões associadas também, que você deve ter, né, obviamente, cursos direcionados para fisioterapeutas, enfermeiras, odontologia hospitalar e assim por diante. Então, como é atualmente o perfil desse profissional? Né? Eu tenho percebido nesses últimos anos, antes já trabalhava, né, quando eu trabalhei na FTC, eu trabalhei com os cursos de saúde por 9 anos, então lá eu vi o graduando e o especialista, mas o especialista mais focado nos cursos, né, teóricos, os lato sensu teóricos. E no hospital a gente, ao longo desses 15 anos, tem mudado muito o perfil. Perfil comportamental,
porque é uma nova geração e aí traz consigo, né, características que são divergentes das nossas e em outros pontos convergentes, mas é uma geração que normalmente ele quer tudo muito mais rápido. Muito. Essa coisa de, quanto tempo eu vou ter que estudar? Aí eu digo para eles, olha, quando você entra aqui, por exemplo, quem entra em clínica médica... Só sabe o dia que entra, não sabe o dia que sai. Pronto, você falou tudo. Clínica médica, você faz 2 anos. Se você fizer, e eu digo, se você fizer tudo certinho, você vai fazer em 2 anos. Depois, agora eu quero fazer cardiologia. Você vai fazer mais 2 anos. Mas agora eu quero fazer ecocardiografia. Você vai fazer mais 2 anos. Então, mas eu já fiz 6 anos de graduação em medicina. Eu sei, mas cada dia que passa, como as coisas estão evoluindo muito mais rapidamente, então esse período de estudar não vai acabar. Eu, às vezes, digo para ele, é para sempre. É para sempre. Mas eu sinto que às vezes, quando você diz isso, causa um impacto. Diz assim, poxa, mas eu achei que eu já estava na reta final, que eu já sairia daqui com um certificado e que já dá para eu ter meu consultório, ou não sei. Mas essa percepção, hoje, é mais difícil ele já chegar para mim, começar a residência e dizer assim, não, essa é mais uma etapa, é mais um degrau na minha carreira e eu vou ter que subir outros tantos, né? Até me aposentar e mudar, porque a gente hoje aposenta e ainda muda de... Uma graduação, uma pós, nesse caso já dessa ordem, é estudar continuamente. Quem para no tempo fica para trás. Você nem consegue acompanhar nada. Não. E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, na graduação a gente usa muito livros como referências bibliográficas para o nosso estudo. Porque a gente está falando de uma formação básica. Já na residência, você fala de artigos. É um artigo que foi publicado essa semana, é um artigo que foi publicado há menos de 1 ano. Né? Quando a gente faz avaliação dos programas de residência, qual foi a produção dos últimos 5 anos? Então, se eu tenho 27 anos de formada, eu não vou olhar tão longe, eu vou olhar agora, né? 5 anos já é um médio prazo. É o intervalo que a gente considera de artigos recentes, Exatamente. Né? Então, isso é uma mudança no perfil do residente que a gente tem recebido dos 15 anos, considerando minha vida, né, dos 15 anos para cá. Pois é. No São Rafael. Outra pergunta que me ocorre aqui, hoje eu vou tirar 500 mil curiosidades. Como é trabalhar em uma instituição de alta performance? É um desafio no sentido de você sempre ter que se reinventar, você tem que estar em constante aprendizado. Então, o que vale, eu digo para eles, o que vale para você vale para mim também. Não é porque eu estou num cargo de gestão que eu parei. Então, por exemplo, a gente hoje não tem como não ter plataformas de educação digital, né? Então, a gente tem, lá no hospital, nós temos 2 plataformas. A rede tem uma plataforma que permite que eu tenha um conteúdo padronizado e para mais de 80 hospitais. Então, isso é uma coisa muito boa, porque ele não é construído por uma pessoa, é sempre construído em conjunto. Então, você tem saberes diversos, né, que contribuem para esse aprendizado dos hospitais e das pessoas que trabalham no hospital como um todo. E os alunos também têm. Então, todo ano eu tenho minha cota, né, de treinamentos obrigatórios. E isso não é o suficiente, né? No ano passado, eu fui aprender programação, que eu achava um desaforo. Você tem meninos de 5 anos de idade que na escola sabem fazer programação. Meu filho fez um curso de programação. Mas eu não aprendi. Ele é menino e eu não sabia fazer. Eu digo, não, eu sou engenheira eletricista, como não saber fazer? Fui fazer, passei o ano fazendo um treinamento para eu aprender. Eu sou um expert? Não sou. Mas hoje eu consigo lidar, conversar com os meus colegas da engenharia de computação. Compreender, né? Compreender melhor, até para a tradução do que eu quero, que às vezes a gente fala numa linguagem que o outro não entende. É isso que você falou. Então, essa linguagem, eu me sinto confortável. Se eu falo com os engenheiros, é a minha, né, origem. Então, eu sempre falo com os técnicos, com os engenheiros, de uma forma muito natural, porque é a minha vida profissional. Mas depois eu saí migrando. Então, eu tive que aprender legislação trabalhista, legislação educacional,
senta com o advogado, eu consigo falar da mesma forma, porque são saberes que você vai acrescentando. E as linguagens que a gente vai aprendendo. Esse ano está aprendendo inteligência artificial. Ai, que ótimo. Ainda tem uma vida pela frente, né? Mas vamos lá. Quer ver uma coisa? Você falou da IA, eu ia tocar nesse ponto também, mas antes, só para trazer uma informação aqui, dentro do que a gente está conversando. O pior é que agora eu esqueci. Peraí, o que foi que eu ia falar mesmo? Algo ligado a IA. Não, a IA era depois. Da linguagem. Sim. Gente do céu, quando eu comecei, veja, eu venho de uma área acadêmica, sou professora desde 1900 e bolinhas. Abafe esse caso. Ai, mas eu gosto. Eu também. Olha, eu não me sinto trabalhando e ensinando, sabia? Quando até brincadeira lá em casa com o marido e tal, mas vai para onde hoje? Vai trabalhar? Aí eu disse, não, hoje eu vou dar aula. Ou seja, o trabalhar... Não é o trabalhar, para mim, minha ação como professora é algo muito prazeroso. Muito prazeroso. Isso exatamente. Que eu faço aqui é muito prazeroso. Amo compartilhar informações, sabe? E a gente aprende e cresce, porque é uma troca. É uma troca absurda. Só que quando eu comecei isso tudo, eu ainda estou numa fase de aprendizado, eu não sabia conversar com as pessoas da área da comunicação. Outra linguagem. Exatamente. Eles usam muito... Deixa o Fernando, ele está ali, ó. Eu deixei que faz parte aqui da equipe, louco, porque eu explicava para ele uma coisa... Só que eu não sabia falar os termos que ele falava, e aí eu saía pegando, eu desenho o tempo todo, né, talvez o fato de ser professora também, eu desenho, não, peraí que eu vou desenhar, você vai entender o que eu tô falando. Aí eu desenhava mesmo, porque eu não sabia usar a terminologia da área da comunicação, da publicidade, propaganda, do marketing e tudo mais. É um conhecimento que você foi adquirindo. Eu fui adquirindo, exatamente. Mas eu fui adquirindo. E eu acho, assim, uma condição muito elementar mesmo, básica, você ter que estudar. Não para você ser aquilo ali exatamente, mas para melhorar a sua desenvoltura. Tudo. Poxa, desenvolver suas sinapses, massa cinzenta. E profissional, porque elas se interconectam, né? Sim, interconectam. Nada é estanque. Então, todo esse aprendizado que a gente vem adquirindo, ele vai ser utilizado conhecimento em alguma... ninguém tira, né? Não. Pois é. E liberta. E conhecimento é poder, né? Ele te dá a liberdade de escolher, de buscar caminhos diferentes. De migrar, como eu que migrei ao longo da vida. Pois é. Aí, Fernandinho, a gente falou de você. Ele ficou vermelho. Gente, ele ficou vermelho, gente. Viu? Mas vamos lá. Vamos. E a gente tocou no ponto da IA. Né? Como é ensinar, trabalhar então com ensino primordialmente, na minha pergunta direcionada para ensino, com profissionais que estão se capacitando num tempo de inteligência artificial, no qual você já comentou em relação à velocidade das coisas, ela é muito rápida, essa velocidade, e como é ensinar com IA, ensinar essa nova geração. Ou mesmo uma geração mais antiga que esteja... Né, se reciclando, desenvolvendo atualizando, ou desenvolvendo uma nova habilidade, uma nova área de atuação, porque também não dá para ficar parado no tempo. Não, tem sido um desafio. Eu ainda acho que dentro dos hospitais, assim, de um lado a gente tem a preocupação com LGPD, o que eu posso, o que eu não posso, que informação é sensível, que informação não é. Então, esse é um caminho, essa fronteira, ela ainda está sendo explorada. Em relação aos residentes, por exemplo, eu sinto que eles são muito mais ativos nesse sentido. Você sempre vai vê-los com um celular na mão, mesmo que não seja o laptop, é mais para quando está sentado estudando, mas o celular na mão. A gente tem, por exemplo, todo o acervo bibliográfico está na plataforma digital. Então, é no celular que você acessa. Você vai atender um paciente e aí você está na dúvida daqueles sintomas, etc. Vai para a plataforma. Você prescreveu uma medicação, mas o paciente já chegou lá tomando determinados medicamentos. Você tem software específico para fazer essa, né, análise de assim, eu estava tomando tal coisa, mas agora eu tenho que tirar o A, tenho que botar o B, porque esse daqui vai ter uma interação medicamentosa que não é aceitável.
Então, a IA, hoje, ela ainda está por trás dessas decisões e desses softwares que a gente usa. Eu acho que, com o passar do tempo, que é o que a gente tem estudado, trazer para ser mais uma ferramenta. Eu uso IA como ferramenta de trabalho, né? Eu acho que ela não... E dialogo com ela. Eu digo, acho que ela nasceu hoje, pelo menos ela tem que ser dialógica. A minha tem nome. E você explica o que eu quero. Não, tem horas que eu digo assim, você está alucinando? Não era por aí. E é como você estivesse conversando com alguém que é conhecedor daquele conteúdo que você quer, mas ele consegue ter uma visão mais holística, maior do que às vezes eu estou tão focada naquele problema que ela me ajuda a abrir os horizontes. Amplifica, então, a gente está trazendo o rol de possibilidades. De possibilidades. A gente já está trazendo para alguns softwares que são utilizados dentro do hospital e dentro do IDOR, por causa da área de ensino, mas ainda tem um universo aí inexplorado enorme. Quer ver uma outra coisa que eu acho muito espetacular? É robótica. Também acho. Como é isso hoje? Você lida com a gestão dessas... Não, funciona assim. O hospital, ele tem o robô, o Santa Isabel também tem o robô, mas a gente tem dentro da rede alguns hospitais de referência que tem o robô, chama Da Vinci. Eu acho que tem tudo a ver. Eu ia perguntar sobre Da isso. Vinci. Chama Da Vinci. Eu acho que quem deu o nome sabia exatamente por que estava dando esse nome. Pois é. E esse robô, ele tem, então, uma carga horária teórica que você precisa fazer, normal, para depois você ir para o console, né, para operar. Então, eu tenho residências como a de urologia, que é uma residência que já tem a robótica inserida no programa de residência. Que maravilha, hein? E isso é bom, porque os meninos saem, já falando, os meninos é ótimo, né? Os meninos já saem formados. Todo mundo já... todo mundo já grande, adulto. Mas assim, ele sai formado, um urologista, com expertise para fazer uma cirurgia. Que sensacional, né? Usando o robô. Que antigamente você tinha, que primeiro você formava, você ia para o método convencional, aí você ia numa instituição externa para fazer esse treinamento, e hoje o meu residente faz dentro da residência essa formação em robótica. Ele sai com essa expertise, com essa habilidade. Eu entrevistei há um tempo atrás o doutor Nilo, tanto o pai quanto o filho. Nilo Jorge, Nilo Leão. Adoro o doutor Nilo Leão. Médicos referências na área de urologia. Doutor Nilo Jorge é o filho, isso, né? Doutor Nilo Jorge, que operou, operava com a gente, trabalhava com a gente na rede, e que tem essa expertise, que teve uma formação clássica, né, sem a robótica, e que hoje a robótica faz parte do dia a dia dele, que é algo como o celular, que a gente não tinha quando se formou. Exatamente. E que hoje faz parte do nosso cotidiano. E que a gente nem imagina viver sem, né? Não, jamais! Não tem aprendemos, como. Sabemos que é possível e nascemos sem ele. Já é diferente da nova Agora, geração. você sabe que eu botei uns horários para eu não... Né, essa maluquice aí que também fica dominando minha mente, eu não quero. Boa. Né, viver a base da dopamina não neste é pra ser sentido. Dependente. Exatamente. Mas que facilita muito a vida. É uma ferramenta, né? Como a gente falou da IA. O celular, o tablet, o laptop é para ser uma ferramenta. E tem que ter hora para usar e hora para a gente, o ócio criativo. Senão, senão não dá. Dessas possibilidades todas aí tecnológicas que a gente tem, que a gente vê, né, acontecendo na área da saúde, qual delas você acredita que foi a mais disruptiva de todas? Eu acho que a robótica. Apesar, assim, no São Rafael, eu gosto muito de dois grandes equipamentos. O robô, porque permitiu essa cirurgia minimamente invasiva. O que é lindo, né? E você tem na área da ginecologia, você tem na área da urologia, você tem em diversas áreas. Entrevistei o Dr. Salomão falando sobre minimamente invasiva também. Não é verdade, então... Pensar que antes a gente tinha que fazer uma cirurgia exploratória, um corte grande, e que isso levava muitos dias, um risco de uma infecção, etc. E um outro equipamento que ele chegou depois até do robô, mas que nós usamos muito na pandemia, foi o aparelho de ECMO, que faz é como se fosse um pulmão ou um coração extracorpóreo. E aí, muitas vezes, os pacientes que agravaram durante a pandemia com
Covid, eles precisaram usar. E esse equipamento, ele acaba fazendo um diferencial na vida, permitir a continuidade da vida de pacientes que não teriam condições se não tivessem estariam condenados se não tivessem, exatamente. Né? Então, essas mudanças tecnológicas que vêm para a área da saúde e que permitem que você faça, que o médico, assim, abra os horizontes e faça mais do que ele poderia fazer há 20 anos atrás. Não precisa ir muito longe, não. 20 anos eu já não tinha determinadas tecnologias que eu tenho hoje e que eles aprenderam a usar e que nós somos beneficiados enquanto pacientes. Claro. Né? Quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Eu sempre convido pessoas assim que gostam muito de estudar. Sim. Sabe? E, poxa, se sente logo quando a pessoa tem aquela característica do estudo, de compartilhar conhecimento, né? Se mantém atualizado, enfim. E eu tenho entrevistado algumas pessoas que viveram a medicina de 20 anos atrás. E que hoje. E que acompanharam a evolução do tempo. Exatamente. E estão hoje, né, neste ano, 2026. Estão antenados. E contemporâneos como os que estão saindo da residência com menos de 30 anos. Eles, assim, muitos deles, gente, é como se tivessem nascido de novo para a profissão. É isso, sabe? Eu sinto esse encantamento nesses profissionais que não pararam no tempo e acompanharam a evolução tecnológica. Se não fizermos isso, se esse aprendizado não for contínuo e nunca vale, assim, eu sempre gostei mudei de área, fui fazer um curso complementar, fiz as pós-graduações, porque eu acho, hoje todo mundo quer tudo muito rápido. Tem determinados conteúdos que o muito rápido não é o suficiente. Não funciona. Então é importante esse desejo de, não, eu vou para a sala de aula de novo, né? E não tem idade. Sala de aula é atemporal. E é tão legal, né? Puxa, é um aprendizado. A gente sempre tem um colega mais velho, tem um colega mais novo. E a troca das percepções da vida que é diferente. Poxa, a forma de ver o mundo também, né? Eu acho interessante, adoro também. Eu sou dessas que eu não consigo estudar a superficialidade. Sabe? Às vezes, meu marido, ele fala assim, mas Milene, mas você já sabe que não sei o que. Eu falei, não, meu filho, eu sei isso aqui que eu tô conversando, eu não sei. Mas pra que você quer essa profundeza toda? Ele já brinca assim, minha, você vai fazer mais um curso? Eu disse, vou. E não é pra botar no currículo, é pra botar na minha vida. Porque eu preciso, sabe? Eu tenho essa necessidade de desejo de aprofundar. De maneira profunda e não superficial. Porque eu sei que aquilo ali, mesmo não sendo a minha área direta, mas é minha área indireta, vai me agregar de alguma maneira. E eu sempre dou um salto. Na universidade você tem um acesso e sabe, a gente convive com pessoas de todas as áreas. Eu tenho sede de aprender, sabe? Você vai conversar com alguém da área de saúde, ok, é seu natural, como o meu de exatas. Mas vai conversar com alguém da área de exatas, ou alguém da área de artes, ou da área de comunicação. Então, é um aprendizado. Agregar saberes, Agregar né? saberes. Aumentar os elos e as conexões. Tá vendo? Eu achei bem artístico o negócio. Né? Gostei. Olha que conversa boa. Não é bom. Acho que você nem sentiu, né? Não. Tá vendo? A gente vai, bate um papo. É igual conversar. Não é? É igual conversar tranquilo mesmo. E prazer muito grande tê-la aqui. Foi uma conversa super prazerosa. Que bom. E certeza absoluta que você que está aí do outro lado pôde aprender com a expertise, a sapiência de doutora Alitza Guzmão, uma engenheira eletricista de altíssimo calibre, viu? Ela é fera em tudo que ela faz. Foi meu de estar aqui. Que seja prazeroso para quem nos ouviu, né? E que sempre, pelo menos, bota uma pulguinha atrás da orelha e diz assim, olha, eu vou estudar um pouquinho mais, eu vou conhecer um pouquinho mais. Viu? Pois e tem um presente aqui para você. Muito obrigada. Essa linha, a Neo Dental Care, ela é o que tem, é uma linha premium. Obrigada. Ela é o que tem de melhor no mercado em relação a insumos direcionados, né? Para exercer da melhor forma possível o cuidado com a saúde bucal das pessoas que fazem uso dessa linha, viu? Aí tem um enxaguante bucal, um creme dental, enfim.
Tem um monte de coisa massa, viu? Presente muito útil. Tem tea tree, tem ácido hialurônico, tem são produtos de alta performance. Ai, coisa boa, Mi. Neodental. Pois é. Obrigada. Viu? Depois eu vou te explicar sobre uma linha interessante, porque lá tem a Onco também, né? Tem. Pronto. Depois, mas a gente tem odontólogo específico para tratamento de pacientes oncológicos. Depois eu vou te explicar sobre uma linha que ela é bem suave, sim, né? Tem uma indicação precisa para pacientes com a mucosa mais sensível. Né? Mas vale é isso. A pena. Muito prazer obrigada em tê-la aqui. Prazer foi meu, viu? Tá vendo? E, gente, olha que legal. Olha quanto assunto interessante a gente pôde conversar aqui até agora. E ficamos por aqui, né? No próximo domingo tem mais, com um convidado também excepcional, fazendo parte aqui do Inova Podcast. E só para a gente não perder o costume, lembra sempre que aqui no canto superior direito tem um QR Code da New Dental Care e você pode fazer parte do jeito New de cuidar de você, cuidar da sua saúde bucal. Com o que há de melhor? São produtos de altíssima performance para oral care, tá bom? Um beijo bem grande, até o